Olá, boa noite a todos. Meu nome é Dilson Ferreira, eu sou o segundo coordenador-geral do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. É um motivo de grande satisfação estarmos reunidos esta noite aqui. Quero agradecer a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e espero que vocês participem, sim, sempre dos eventos do PNBE. Uma especial saudação para o meu colega de coordenação do PNBE, Mário Ernesto Humber, que será o palestrante hoje à noite, e ao meu colega também da coordenação, Fábio Mortara, que será o moderador deste evento. Como temos alguns convidados que não conhecem o PNBE, tomar a liberdade de fazer uma breve apresentação sobre o PNBE. A nossa entidade foi criada por empresários, naturalmente, isso ao final da década de 80. E sempre teve um foco na construção de um Brasil melhor para todos, focado também no aperfeiçoamento da democracia e na conscientização da participação dos empresários e dos empreendedores nessa atividade. Nós buscamos formar empresários cidadãos, que tenham uma participação ativa na discussão e na decisão de questões relevantes para que o país possa melhorar, que a nossa sociedade possa melhorar. Empregado cidadão, uma terminologia que temos usado e que faz parte das posturas dos nossos associados, são empresários que, além de ter a responsabilidade dos resultados da sua empresa, para eles próprios, para os seus sócios, para os participantes na atividade profissional, eles se preocupam em serem, dando atenção para os aspectos sociais e para os aspectos éticos, não apenas para o resultado da empresa, mas os aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento da nossa sociedade. Se preocupam com sustentabilidade e se preocupam com aspectos tão importantes, principalmente nos dias de hoje, com a educação e com a saúde pública. Eles, participando aqui, têm apresentado ideias, e essa é uma das finalidades nossas, é trazer as ideias dos empreendedores para que possamos formar uma opinião da nossa entidade, discutirmos e realizarmos debates sobre essas questões, palestras e eventos como este que estamos tendo aqui, que temos tido recentemente. Nós queremos que essas questões nacionais ou questões locais devem ser discutidas dentro de um regime democrático, de forma transparente, de forma ética e de maneira apartidária, de forma que as ideias e as opiniões possam ser trazidas livremente e possam ser discutidas. Consideramos que a diversidade de ideias e de diferentes opiniões também deve ser respeitada e deve ser trazida ao debate, porque isso enriquece e legitima os posicionamentos que o PNBE tem tomado. Nosso foco está concentrado na transformação do país que nós temos para o país que nós queremos, do Brasil que nós temos hoje para o Brasil que nós queremos no futuro. E definimos isso em 5 alicerces básicos. Em primeiro lugar, um Brasil socialmente justo. Segundo, economicamente forte. Ambientalmente sustentável, eticamente respeitável e politicamente democrático. E eu repito este último, politicamente democrático. Queremos mudar a forma de pensar e de agir do poder público. Queremos que tenha foco no interesse de todos os brasileiros e na redução das desigualdades e que seja fundamental para que possamos atingir o Brasil que queremos.
Quero agradecer a todos por estarem presentes, por estarmos juntos aqui, e vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu passo a palavra ao Fábio, que será o moderador, e que estará assumindo daqui para frente o comando. Fábio. Fábio, talvez queira abrir o seu microfone. Sorry. Muito obrigado, Gilson. É um prazer enorme estar aqui com tantos amigos. Eu vou, sem mais delongas, apresentar o nosso queridíssimo palestrante de hoje. Mário Ernesto Humberg é químico de formação pela USP, dirigiu revistas técnicas e o jornal Gazeta Mercantil, foi dirigente de várias empresas de médio e grande porte e escreveu artigos sobre política e ética divulgados em muitos veículos. Mário Ernesto publicou os livros Ética na Política e na Empresa, Códigos de Ética e Conduta, Como Implantar, e Conduta Ética e Empresarial. Mário Ernesto, que é pernambucano, foi também editor e publisher e dirige o PNBE de forma alternada há mais de uma década. Conselheiro de presidentes de empresas e organizações, Mário Ernesto é consultor e palestrante sobre ética organizacional e gestão de crises e coordenou o projeto de reforma política do PNBE. Com a palavra, Mário Ernesto Humberg. Mário, você está sem som. Deu som? Apareceu o som? Alô? Tá ok, pode falar, tá com som. Estamos te ouvindo. Antes de começar a falar especificamente sobre o que eu pensava falar, eu queria mencionar a vocês um artigo de Nicolau da Rocha Cavalcante, que está hoje no Estado de São Paulo, na página 2 do jornal, falando do livro de Modesto Carvalhosa, advogado constitucionalista, e o Modesto, que é bastante crítico ao atual processo político, propõe uma nova Constituição. Eu nem concordo com tudo que ele propõe, mas acho que é uma voz que deve ser ouvida, porque o Modesto é realmente uma pessoa excepcional na área jurídica. Nós vivemos num país em que todo mundo reclama do governo, dos legislativos e do judiciário. As reclamações variam para um lado ou para o outro, mas todo mundo reclama. Por que acontece isso? Acho que a primeira razão é que nós temos instituições desfuncionais, que custam muito mais do que as semelhantes nos outros países. Tanto o executivo como o legislativo e o judiciário brasileiro custam proporcionalmente ao nosso PIB muito mais do que essas instituições em outros países. Por que isso acontece? Acontece por várias razões. Até 1930, o Brasil era um país descentralizado. Em 1930, com a Revolução do Getúlio, nós passamos a ter uma forte centralização. O Getúlio acreditava firmemente, como todos os positivistas, que o papel do desenvolvimento cabia ao governo. O resto era subsidiário. E, com isso, houve uma centralização muito grande. Ele nomeava os governadores e assim por diante. O que aconteceu foi que dessa centralização continuou. Nós tivemos um pequeno intervalo depois de 45, quando houve uma certa descentralização, e em 64 nós voltamos a ter uma centralização muito forte durante o governo militar. O governo militar, além do poder, das regras para o poder, ele acabou com algumas coisas que faziam parte da tradição anterior. Por exemplo, nós tínhamos eleições governamentais em tempos diferentes. O governador de Minas e o governador do Rio, por exemplo, tinham mandatos de 5 anos. O daqui de São Paulo tinha um mandato de 4 anos. E essa era uma regra que cada um tinha estabelecido historicamente. Acabou com isso. Passamos a ter 4 anos para todo mundo e o voto no mesmo dia. Foi mais um aspecto da centralização. Depois, nós tivemos aí um aspecto importante da centralização,
que foi a ideia do Juscelino de levar a capital para Brasília como forma de desenvolver o Oeste, mas acabou sendo, com o governo, especialmente com o governo militar, acabou sendo uma forte forma de centralização, né? Tanto que o construtor, o projetista de Brasília, né, tanto Oscar Niemeyer como Lúcio Costa, eles desenharam uma cidade com palácios. Palácios exigem mordomias, né? Então, nós vimos aí, recentemente, a Angela Merkel falando que ela mora no mesmo apartamento desde antes de ser primeira-ministra da Alemanha, que é uma potência, uma das maiores potências mundiais, mas ela continua morando no seu apartamento, ela lava a sua louça, ela prepara a sua comida. Imagina isso no Brasil, deve ter um batalhão de pessoas lá a serviço do governante. Então, esses palácios de mordomia são mais um problema do Brasil. A nossa Constituição de 88 não entrou nesse aspecto. Ela foi feita com uma visão social e com uma visão corporativa, né? Quem fez a Constituição foram os políticos, que não tinham uma preocupação com a visão funcional. Então, nós tivemos, a partir da Constituição Cidadã, muitos direitos sociais, foi uma coisa muito positiva, mas, em paralelo, nós tivemos alguns problemas que persistem, principalmente a centralização e a inadequada representação, que, no nosso entender, exigiriam uma reforma política. Depois nós temos um problema de má distribuição de renda, né? Com a má distribuição de renda, nós temos uma grande massa da população, mais de 50% da população, que é dependente de favores do Estado, né? Esse assunto foi até abordado pelo Jorge Iori na palestra que ele fez recentemente aqui no PNBE, porque essas pessoas votam para obter benefícios para a sua região, para a sua cidade, para a sua vida, enfim. Não tem uma preocupação com o Brasil, eles querem sobreviver. E, por último, eu acho que um outro problema que nós temos é o problema da educação deficiente. A educação nunca foi prioridade no Brasil. Nós tivemos um pequeno espaço de tempo em que houve uma priorização na gestão do Paulo Renato, que conseguiu incluir todas as crianças, ou 97% das crianças, no ensino, mas isso depois não foi seguido. Quer dizer, os governos seguintes se preocuparam muito mais com a educação universitária do que com melhorar a educação fundamental. Então, acho que essas cinco questões, né, que a centralização, Brasília, a má distribuição de renda, a Constituição sem uma preocupação de mudar as regras e a educação deficiente, fizeram com que a gente tenha uma situação política difícil de resolver, né? As pessoas, de modo geral, nem mesmo as pessoas como nós, de uma classe mais privilegiada, sabem exatamente o que fazem e por que fazem e como fazem os representantes do Estado. Qual é o papel de cada representante do Estado? Há muitos anos atrás, no começo da década de 2000, o PNBE assumiu um projeto chamado Cidadania Tour, que tinha sido desenvolvido pela Soraya, que foi nossa coordenadora durante um tempo, assessora. Chamava Cidadania Tour, porque o projeto visava levar pessoas do que chamava-se na época FEBEM, para conhecer as várias áreas públicas, visitar a promotoria, visitar o tribunal, visitar assembleias, visitar a Câmara Municipal, saber o que essas pessoas fazem. E foi uma coisa que repercutiu muito. Depois nós fizemos uma reunião com esse pessoal para saber qual era a opinião deles, eles fizeram até um jornalzinho. Acho que foi uma coisa muito, muito importante. Nós não temos educação cidadã no Brasil. É uma coisa que faz falta no nosso cardápio educacional. E nós estamos agora com um problema mais recente, mas que é muito forte, que é a presença da criminalidade na política. Nós temos alguns municípios em que hoje quem domina a política são representantes do PCC, Comando Vermelho e outras entidades que tais.
Em 1993, o PNBE apresentou a sua primeira proposta de reforma política. A proposta tinha 5 objetivos principais. Reforçar a ligação entre eleitores e eleitos. Hoje, essa relação é baseada em favores, em benefícios para a região do eleito ou para a corporação do eleitor. Essa coisa é muito importante para que a gente possa ter um melhor acompanhamento, maior interesse e cobrança. Garantir a separação dos poderes. A gente tem uma mistura de poderes que não faz sentido. Nós somos um país presidencialista e, no presidencialismo, a presidência, o executivo, é separado do Congresso, que é separado da Justiça. São 3 poderes autônomos. Aqui no Brasil não são 3 poderes autônomos. Quem nomeia os juízes é o Executivo. Quem, no Legislativo, consegue um cargo no Executivo, larga seu mandato e vai ser ministro, vai ser secretário, vai ser alguma coisa. Nós tivemos, nos Estados Unidos, por exemplo, um exemplo muito interessante. A senadora de Nova York, Hillary Clinton, aceitou ser ministra das Relações Exteriores do presidente Obama. Mas, para assumir o cargo, ela teve que renunciar ao Senado e foi eleito um novo senador. Então, essa é uma questão muito importante. Nós trouxemos, há alguns anos, para o PNBE, alguns representantes do Congresso americano, para ouvir o que eles diziam. Então, lá, as legislações são diferentes, cada estado tem a sua legislação. Alguns estados, a Assembleia Legislativa, por exemplo, trabalha o ano todo. Nos estados ricos, estado de Nova York. Nos estados mais pobres, a Assembleia Legislativa trabalha 6 meses por ano para aprovar o orçamento e alguma eventual modificação legal. Aqui no Brasil, todos trabalham o ano inteiro, ganhando salário o ano inteiro. Lá, o pessoal que trabalha 6 meses ganha pelos 6 meses. Acho que essa é uma coisa extremamente importante. No Uruguai acontece alguma coisa parecida com as câmaras municipais, que não se chamam câmaras municipais lá, mas que são equivalentes às nossas câmaras municipais, cuja principal função é aprovar um orçamento quinquenal e revisar esse orçamento todo ano. No Brasil, a política é um modo de enriquecimento, um modo de fugir da justiça e, eventualmente, até um modo de colaborar para a melhoria do país. Mas isso é uma coisa mais eventual. Eu comecei a escrever e a falar sobre reforma política em função do meu trabalho na área de ética empresarial. Uma percepção minha, na época, é que nós tínhamos um sistema político que favorecia a corrupção. Então, nós fizemos uma série de propostas que depois foram absorvidas pelo PNBE como uma forma de a gente levar isso para adiante. Nós fizemos, à época, um manifesto. Eu não sei se está aparecendo aí o que eu estou abrindo aqui. Ainda não, Mário. Não? Eu vou ver se eu consigo. Eu confesso que eu sou meio ruim nesse negócio, mas, enfim. Bom, não faz mal. Vamos em frente. Estou aparecendo eu só, né? Essas propostas, fizemos depois um manifesto tentando fazer com que os próprios empresários participassem mais dessa disputa pelo poder. Foi um manifesto, eu gostaria de compartilhar, mas vamos ver se eu consigo. Acho que eu não consigo. Não está dando certo aqui, vou ficar só falando mesmo. Tá bom. A nossa proposta
de reforma política abrangia vários pontos. Vários pontos. Um deles era realmente essa separação entre os poderes. Sem essa separação, eu acho que é muito difícil de a gente conseguir que a gente tenha um país melhor, porque os deputados e os senadores e os próprios juízes têm a ideia de que eles podem subir na sua carreira, conseguir mais favores, se eles estiverem do lado do governo. Então, por isso que se criou um grupo de deputados que estão sempre a favor do governo. É o chamado Centrão, que é composto basicamente por pessoas que vivem de atender. Está funcionando? Tá. Pessoas que vivem de atender benefícios para as comunidades. Para maiores informações sobre essa forma de eleição dos deputados que representam interesses locais, vale a pena ler o livro do Jorge Ori, Até Onde a Vista Alcança, em que ele detalha como essas pessoas são eleitas, por que elas são eleitas e o que elas devem fazer depois de eleitas. Então, esse era um dos nossos pontos. Outro ponto que eu vou abordar, abordando rapidamente, porque no nosso tempo é exíguo, senão fica falando o dia inteiro aqui. A outra coisa que a gente tem aí pela frente é a questão da forma de votação. Aqui apareceu compartilhar, vamos ver se funciona. Bom, nós editamos uma cartilha sobre a reforma eleitoral, depois reeditamos essa cartilha de uma forma diferente. O PNBE defendia e continua defendendo... não deu certo. E continua defendendo o voto distrital misto. O artigo que eu mencionei aí, do professor Modesto Carvalhosa, sugere o voto distrital. Então, nós fizemos depois uma adaptação para uma cartilha em que a gente explicava um pouco o que eram as formas de votação. Voto distrital misto, voto chamado distritão e o voto proporcional que nós temos. O voto proporcional que nós temos no Brasil tem um grave defeito. Primeiro que ele não cria a conexão entre o eleitor e o eleito, exceto naquele grupo que busca favores e está interessado em ter um deputado que consiga esses favores para a sua comunidade ou para a sua corporação. Esse é um dos problemas mais sérios do voto proporcional. Ganham a eleição quem tem nome muito conhecido ou quem traz benefícios para um pequeno grupo de eleitores, que é o suficiente para que ele saia na frente no seu partido. Porque no voto proporcional, se ele sair na frente, já é suficiente para ele ser eleito, porque, por exemplo, em São Paulo, você tem mais de 1.000 candidatos a vereadores e mais de 1.000 candidatos a deputado estadual, dos quais só uma parte vai ser eleita. Então, o voto dos outros vai ser transferido. Você fica, ou quem votou num que não ganhou, que ficou para trás, não tem um representante. O voto dele foi para um terceiro. O voto distrital elimina isso. O voto distrital, você vota no seu distrito, qualquer que seja o tamanho do distrito. Por exemplo, se nós tivéssemos hoje o voto distrital puro, nós temos 70 deputados federais por São Paulo, nós teríamos 70 distritos eleitorais. E cada deputado só pode ser candidato no seu distrito. Quando nós trouxemos aqui aqueles representantes americanos, eles contavam que, como eles representam um distrito específico, se houvesse alguma coisa que desagradasse aos moradores daquele distrito, eles só
só eram aborrecidos, não só eram aborrecidos na própria Assembleia Legislativa do Estado, como o pessoal ia na porta da casa deles para reclamar e não votaram nele para isso. Aqui não existe isso. Agora está existindo essa coisa da pressão política sobre os adversários, sobre os inimigos, que aqui a política brasileira virou uma guerra entre grupos, mas não existe essa questão do deputado ir reclamar que eu votei em você e você não fez isso. É claro que isso acontece de maneira muito limitada. Acontece nas corporações. As corporações que ajudam a eleger alguém, elas cobram quando esse alguém não corresponde ao voto que eles deram. Então, lá nos Estados Unidos, então, vigora o voto distrital puro, que é uma tradição britânica que vale em grande parte dos países europeus. Vale nos Estados Unidos, vale na Inglaterra, vale na Itália, vale em muitos países. A outra forma é o voto distrital misto, que é aquele que nós defendemos. No voto distrital misto, voltando ao exemplo de São Paulo, os 70 deputados, 35 seriam eleitos pelos distritos e 35 pela lista partidária. Então, nesse caso, esses 35 representam interesses específicos de determinadas comunidades e os outros 35 representam lideranças. São lideranças que deveriam pensar de uma maneira mais ampla. A grande vantagem do voto distrital misto é que você tem tanto uma representação dos grupos maiores como uma representação dos grupos que são menores. A outra forma de distritão que voltou a ser proposta, já foi proposta anteriormente pelo Michel Temer há muitos anos, e a gente espera poder ouvir o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente da Câmara, ele também foi, sobre essa proposta e outras propostas, porque nesse voto chamado distritão, na verdade, o deputado ele é um representante do Estado, ele concorre com o senador. Só que fica viável você ter 1.000 candidatos quando você não precisa somar voto, você precisa ficar entre os 70 primeiros. Entendeu? Os 70 mais votados no Estado saem ganhando, os outros esquecem. É um voto ruim, ele não é adotado em lugar nenhum do mundo, porque ele não tem baixa representatividade. Mas ele foi discutido e agora voltou a ser falado. Esse é um sistema muito, muito, muito ruim, mas que, de repente, volta a ser discutido. Um outro aspecto importante é a questão do financiamento da campanha. Nós tivemos alguns ganhos no financiamento da campanha, com a mudança de regime de financiamento empresarial para o financiamento governamental. Diminui a possibilidade de pressões sobre o eleito em função de interesses específicos de setores empresariais. Diminui, mas não acaba, porque é sempre possível financiar ocultamente ou como pessoa física. E, por outro lado, você transfere os encargos à população em geral. Na nossa opinião, esse financiamento poderia existir, mas ele deveria ser definido pelo eleitor. Quer dizer, cada eleitor teria a possibilidade de dizer o meu dinheiro vai para fulano de tal, ou para o partido tal. Um minutinho só que está tocando o telefone aqui, já desliguei. Bom, essa forma de financiamento, no nosso entender, seria mais justa. Agora, a proposta da eleição distrital mista, que é adotada na Alemanha,
nos parece um sistema muito bom. Um outro ponto importante da nossa proposta, esse já foi aprovado, depois foi desaprovado, é a questão um minutinho só. A questão... desculpem. É a questão da cláusula de barreira. A cláusula de barreira já foi proposta no Brasil e foi aprovada pelo Congresso. Ela estabelece que cada partido tem que ter um mínimo para poder ter um representante. Ela foi aprovada estabelecendo que o partido tinha que atingir 5% dos votos. Um estudo do Antônio Augusto de Queiroz, em 2006, mostrou que, com a cláusula de barreira, só uma pequena parte dos partidos teria representação no Congresso. Naquela época, ele analisou a eleição de 2002, caso estivesse em vigor a cláusula de barreira, só teríamos 7 partidos: PT, PSDB, PMDB, PFL, que é hoje o DEM, o PP, o PSB e o PDT. Todos os outros partidos desapareceriam, porque não tinham atingido 5% dos votos. Na Alemanha existe isso também. Acho que é um processo muito interessante, porque você elimina, você não fecha, mas você elimina o financiamento público, o tempo de TV e outras vantagens dos partidos que não representam 5% da população. Você não fecha partido nenhum. Mesmo nos Estados Unidos existem muitos partidos, só que eles não têm representação porque não atingem, não conseguem ganhar nos distritos eleitorais. Então, esse seria uma forma interessante. Essa cláusula de funcionamento com a barreira foi aprovada, ia entrar em vigor, houve um recurso ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo decretou que era inconstitucional. Depois disso, voltou-se a discutir e hoje nós temos uma cláusula de barreira bem mais modesta do que os 5%, mas ela já funcionou na eleição para a Câmara Municipal. E agora, os deputados federais, o presidente da Câmara, esse novo presidente da Câmara, quer voltar a discutir a eliminação da cláusula de barreira, que, no nosso entender, representou um ponto muito positivo nas reformas aprovadas. E a outra reforma que foi aprovada é a reforma do fim das coligações em eleições proporcionais, em que tinha a ideia de puxar voto. Então, você pegava um artista como o Tiririca, ele puxava voto e elegia gente do partido dele e de outro partido que tivesse coligado. Com isso, você votava, digamos, no PV e elegia alguém do PTB. Não é bem o caso, não foi essa a coligação. Mas você está pensando, está votando num partido e, no final, você está elegendo uma pessoa do outro partido. Esse me parece que é um problema muito sério e a gente espera que não volte atrás, tanto na cláusula de barreira como na questão das coligações. Uma outra questão que precisa ser mais bem resolvida é a questão do financiamento, que hoje gasta-se uma fortuna com esse financiamento eleitoral. Nós temos 2 financiamentos, um financiamento aos partidos, um financiamento para a eleição, e temos ainda o financiamento via emissoras, também custa para o governo, ou seja, para nós, e que realmente vai mudar. Aqueles deputados que vieram de Ohio e dos Estados Unidos, eles contaram que lá em Ohio, por exemplo, o deputado tem direito a uma cota de $25 mil para financiar a sua campanha. Essa cota é paga pelo governo. Agora, se ele não quiser e quiser financiamento privado, ele perde os $25 mil e esses $25 mil são dados ao outro candidato do distrito. Normalmente lá só tem 2 candidatos. Então, a pessoa que é candidata
fica na dúvida, será que eu pego os meus 25 mil ou eu deixo para o outro? Um outro aspecto interessante da eleição nos Estados Unidos são as primárias, né? Você não é o partido que escolhe o senador, nem o deputado, nem o governador, nem o prefeito. São os eleitores. Quem quer ser candidato se propõe, e aí há uma disputa para ver quem vai ter o voto da maioria dos eleitores daquele partido, né? Aqui em São Paulo nós tivemos uma pequena experiência com isso, mas na maior parte do Brasil isso nunca aconteceu. Acho que seria um passo adiante muito importante, transferir essa responsabilidade de escolher os candidatos aos eleitores, por meio de eleições prévias, né? Que nos Estados Unidos eles chamam de eleições primárias. Esses são alguns dos pontos da reforma política que eu acho que são muito importantes, né? Um outro aspecto que eu queria ressaltar ainda, acho que eu estou dentro do meu tempo, né? Um outro aspecto que eu queria ressaltar é a questão dos custos urbanos, ou dos custos dos municípios. Nós temos um município, todos os municípios têm, no mínimo, direito a 11 vereadores. Então, nós temos um município pequeno, temos municípios que têm 600 pessoas, que tem 11 vereadores, que custam. Antigamente, o vereador de município pequeno não recebia. Eles se reuniam 1 ou 2 vezes por semana para decidir coisas importantes para a cidade, que o prefeito propunha, e eles não tinham salário, eles tinham uma ajuda de custo para essa movimentação, mas não tinham salário. Agora não, você vai ver nos municípios, a maior parte dos municípios paga mais ao seu vereador do que o seu professor. Acho que esse é um absurdo que deveria ser eliminado. Esse também faz parte da proposta do PNBE. A gente pare, todos os municípios que têm menos de 50 mil eleitores deixariam de ter vereadores pagos, seriam vereadores voluntários. Bom, sem me estender muito, estão aí algumas ideias que eu apresento para vocês poderem discutir e me trazerem suas dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Temos já uma pergunta, eu convido os demais a colocarem no chat as suas perguntas. A pergunta que é um comentário, mas vale como pergunta, do Ricardo Amoroso. Mário, a reforma política é considerada por muitos como a mãe das reformas, mas está longe de ser pautada, sendo atropelada pela reforma administrativa, tributária, etc., que também não prosperaram ainda. Na possibilidade de renovar o Congresso novamente, como podemos engajar a população na educação política que não temos, como você disse, e como comprometer candidatos a presidente nesse tema? Na verdade, o que nós precisamos é comprometer os deputados. Quem manda nisso é a Câmara dos Deputados e o Senado. A gente sempre acha que é o presidente quem resolve, mas quem resolve é o Congresso, né? O presidente pode resolver algumas coisas, tem resolvido, independente do Congresso, mas quando ele resolve alguma coisa que os congressistas acham que não está certo, vai parar no Supremo. Então, acho que a primeira coisa seria conseguir que houvesse repercussão no Senado, e depois na Câmara, sobre a importância da reforma política. Durante muito tempo, quando nós falávamos mais de reforma política, o próprio PNBE deixou um pouco a reforma política de lado, mas quando nós falávamos mais de reforma política, todo mundo dizia que era a mãe de todas as reformas, né? E infelizmente, a mãe ficou sem filhos, né? Porque a reforma administrativa, que interessa a determinado grupo, e a reforma, as outras reformas de caráter econômico, que interessam a área empresarial, tem tido um fortalecimento, porque tem quem defenda. Quem é que poderia defender a reforma política? O povo, porque quem perde com a falta de reforma política é o povo. Então, o povo não tem voz, ou tem muito pouca voz, né? Na época de 2013, quando a gente teve aquele movimentação que iniciou com a história do passe e do ônibus, os 20 centavos do ônibus, né, da condução, a reforma política foi pedida, mas ela não andou. Nós temos 513 deputados, Estados Unidos tem menos, né? Nós temos 3 senadores por estado.
Eram 2. Isso aí foi uma mudança que o Geisel trouxe para conseguir maioria no Senado. A história brasileira, desde o Império, era de 2 senadores. O Geisel fez ser 3 para um ser nomeado e assim poder ter maioria. E na Constituição de 88, os interessados que estavam ali discutindo a Constituição realmente mantiveram. Não vamos manter todo mundo, porque senão um de nós vai perder o cargo. E aí ficaram 3 senadores por estado, além do suplente, que também é uma aberração e não deveria existir. Quer dizer, o sujeito saiu do Senado, elege-se um substituto. Mas, enfim, a reforma política mexe com interesses do poder, né? Especialmente do legislativo. E não há pressão da sociedade suficiente para mexer nisso. Especialmente agora, estamos em época de pandemia que não acaba, e acho que há um interesse até de determinados grupos em que não acabe, que não haja vacinação suficiente, para que não haja manifestações. Porque na hora que acabar a pandemia, corremos o risco de ter manifestações muito fortes. Hoje não há interesse muito das áreas que mandam nisso em vacinar para evitar essas manifestações. Temos mais uma pergunta, Mário, do Alberto Abreu Machado. No caso de uma nova Constituição, quem a redigiria e aprovaria, em cima daquele seu comentário do livro do Modesto Carvalhosa, deve ser, né? Nos nossos atuais legisladores, pergunta ele. E aí eu emendo também uma pergunta minha, depois da bela apresentação do Jorge Ori, que é a questão da religião. Você falou muito do crime organizado penetrando na política, mas uma coisa que nos preocupa muito é a questão da religião, né? A gente tinha tradicionalmente separação de Estado e religião, e agora a gente vê uma mistura imensa e um poder imenso, especialmente um certo ramo religioso. Queria que você comentasse também. Queria perguntar ao moderador, por favor, pela ordem. Posso fazer uma pergunta? Posso lhe pedir para fazer no chat, Renato? Então, é isso que eu queria colocar. Só através do chat não pode haver uma manifestação? Eu acho que pode, mas deixa só terminar, o Mário terminar de responder essas duas, do Alberto Machado e tudo, e depois você faz a sua pergunta, por favor. Não, uma manifestação pequena, tá? Ok. Bom, então vamos às perguntas. Qual era a primeira? Vamos responder pela ordem. A primeira do Alberto Abreu Machado, no caso de uma nova Constituição, quem redigiria os nossos atuais legisladores? Olha, quando foi a época de 88 que se falou, 87, 88, quando se falou de uma nova Constituição, houve um grande grupo que criou uma proposta de Constituição, e o Flávio Birrenbach, que era um deputado federal do PSDB, não sei se era do PSDB na época, ou era do PMDB, ele propôs que houvesse uma constituinte exclusiva para escrever a Constituição. Evidentemente, isso assustou deputados e senadores que tinham medo de perder alguns dos benefícios que eles tinham. E, com isso, não aprovaram essa proposta e a Constituição foi redigida pelos deputados e senadores eleitos que não tinham essa expertise e que sofreram pressões das suas corporações. Então, a nossa Constituição, além de ser cidadã, como dizia o Ulisses, é cidadã porque ela cuidou da parte social, né? Ela foi muito ampla na área social, foi uma coisa importante, mas muito detalhista. Mas, por outro lado, ela é uma Constituição corporativa, né? As corporações estão lá na Constituição com uma opção de benefícios que ninguém consegue tirar. E é por isso que o nosso Estado custa tão caro. A proposta que hoje se faria é uma nova Constituinte, mas ela é difícil de ser aprovada. Talvez o Modesto, com seu conhecimento constitucional, pudesse fazer uma proposta nesse sentido. Nós, particularmente eu, escrevi alguns artigos sobre a necessidade de constituinte, e, na época, submeti alguns políticos. E um dos que concordou com isso foi o Michel Temer, que era, então, presidente do PMDB. Mas depois ele mudou de lado, né? Também é uma pergunta que gostaria de fazer para ele. Mas acho que, se não for uma constituinte exclusiva, a Constituição vai ser mais um grupo de remendos. A gente precisava ter uma Constituição mais enxuta.
talvez não tão enxuta como o Modesto propõe, 134 artigos, mas com certeza não da extensão da nossa hoje. A segunda pergunta era... Sobre a questão de religião e política. A religião. A religião é um dos grupos corporativos, né? Nós temos pressões de vários grupos corporativos. Você olhar no Congresso, eu não sei, nós temos aqui alguém que participe de algum grupo corporativo, mas existe no Congresso a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Frente Parlamentar dos Evangélicos, a Frente Parlamentar da Química, a Frente Parlamentar da Infraestrutura. Né? E com a mudança do perfil religioso do brasileiro, o decréscimo da Igreja Católica e o crescimento das igrejas evangélicas, nós estamos tendo uma pressão muito grande do setor evangélico sobre a política. Eu não acho que isso seja bom. Na verdade, o voto distrital ou o voto distrital misto diminuiria muito isso, né? Porque aí você passa a ter representantes de determinada área populacional e não de representantes de determinadas categorias. Acho que esse é um ponto que a reforma deveria abordar se a gente conseguir fazer com que o voto distrital misto cresça. Tem mais um comentário do Renato, por favor, rapidamente, Renato. Pois não. Eu queria cumprimentar o expositor rapidamente. Meu nome é Renato de Almeida, Rua de Almeida. Eu sou advogado de São Paulo, fui professor 40 anos da Faculdade de Direito da PUC, eu estou aposentado, e hoje eu sou presidente do Instituto Jacques Maritain do Brasil. O Jacques Maritain, rapidamente, foi o grande pai da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48. Em 2018, eu estive em Roma a convite da Unesco, que prestou homenagem pelos 70 anos da Declaração e homenageou o Jacques Maritain pelo papel fundamental que ele desempenhou. Agora, sendo bem objetivo, eu gostei muito da exposição. Eu sugeriria ao PNDE que tomasse uma medida concreta, juntamente com outras entidades. Por exemplo, a CNBB. A CNBB tem um documento 91 de 2010 que defende o fortalecimento da democracia direta e o aprimoramento da democracia representativa. Aqui está compreendido o voto distrital misto. Uma outra entidade que vocês podiam se associar também seria a liderança política coordenada pelo Luiz Felipe Dávila, que vai nesse sentido também do voto distrital misto. Agora, a sugestão concreta que eu dou para vocês, para o expositor especialmente, é o seguinte: como ele falou muito bem, agora, no Congresso, sobretudo com a eleição do presidente, está sendo urdida uma campanha para acabar com 2 pontos que foram aprovados, ainda que timidamente, mas fizeram muito bem nas eleições de vereadores, como ele falou. Primeiro, a proibição da coligação partidária, isso foi aprovado, isso está sendo ameaçado, e o fim da cláusula de barreira. Então, eu sugiro que vocês façam uma coisa concreta, defender esses 2 pontos, senão fica só no discurso. E a outra coisa é a seguinte, sobre o voto distrital misto. O voto distrital puro só pode ser aprovado, eu estudei isso, com a reforma da Constituição. Aí precisa ter 2/3, não vai conseguir isso nunca. Já o voto distrital misto, não, porque preserva a metade com o voto proporcional. Nesse sentido, eu sugiro ao PNBE que veja o projeto de lei do senador José Serra, que já foi aprovado no Senado e está aguardando apenas passar para a Comissão Política, depois para a Comissão de Constituição e Justiça e a plenário. Então, eu sugiro que vocês, concretamente, peguem esses 3 pontos. Lutar para que não haja o fim da coligação partidária, que já foi aprovado, lutar contra o fim da cláusula de barreira, que foi aprovado, mas está sendo ameaçado, e pegar o projeto do senador Serra, que já foi aprovado no Senado, para que seja aprovado na Câmara. Então, se não fica tudo em discurso, muito bom discurso que ele fez, o propósito do PNBE, mas tem que fazer as coisas concretas. Eu morei 4 anos na França na década de 70, fui fazer um doutorado lá, e eu vi a diferença cultural entre o povo evoluído e nós. Nós ficamos muito no discurso,
Lá eles fazem as coisas. A França, de 46 a 58, era ingovernável, porque era o voto proporcional, não formava a maioria. Era um gabinete atrás de outro. Aí foram chamar o De Gaulle, que tinha se aposentado, ele voltou com a seguinte condição, em 58. Aprovar a Quinta República, foi aprovada, e o voto distrital. A França espetacularmente cresceu. Então, é uma coisa concreta. É isso que eu queria sugerir. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Renato. Com a palavra, Mário Ernesto. Renato, gostei muito da sua intervenção. Eu queria lhe propor que, em vez de dizer vocês, você se juntasse e viesse dizer nós devemos fazer isso. Isso. Acho que isso é muito importante. Eu sou um seguidor, ou era um seguidor do Jacques Maritain. Meu sogro foi muito ligado a ele, o Mário Carvalho de Jesus. Ah, o Mário foi seu sogro? Eu fui grande amigo do Mário. Você é casado com uma das filhas dele? Com a filha mais velha dele, a Ana. Ah, sim, Ana Maria. Ana Maria, não é isso? É isso. Eu sou grande... Olha, eu fui criado pelo Mário, eu estagiei no escritório dele. Grande Mário. Eu me lembro de você, da época que você era professor da PUC. Mas muito obrigado pelo seu apoio e nós contamos com a sua ajuda para a gente levar esses pontos adiante. Pode contar. Nós convidamos o Zé Serra, senador, para vir falar um pouco sobre o voto distrital misto, mas ele não estava muito bem e pediu para adiar um pouco esse convite. Acho que esse projeto dele é o que nós queremos. Realmente levaria o Brasil por outro caminho. Muito obrigado. Já está na Câmara, viu, doutor? Já está na Câmara, mas não andou. Nem precisa chamá-lo aqui, é só trabalhar na Câmara para colocar em pauta, só isso. Eu falei com o assessor dele, o assessor-chefe do gabinete, então ele me falou isso. Se quiser, eu mando um e-mail para você, entrar em contato e ver como coloca isso em pauta. É só isso. Vamos ver se a gente consegue. Contamos com a sua ajuda. Temos mais Fábio, eu posso falar um minutinho? Pois não, Ricardo. Se for breve, por favor. Pois não. Bom, prazer em estar aqui com vocês. Esse tema, eu sou presidente da UGT, e desde que nasceu a UGT, há mais de 12 anos atrás, essa questão da reforma política é um dos temas mais contundentes da nossa atividade. Eu concordo com toda... Cumprimento o Mário pela palestra, cumprimento o meu amigo Renato, que ele não falou, mas ele foi advogado do Sindicato Comercial de São Paulo no início da sua carreira, um belo advogado, por sinal. Mas eu acho que uma das questões mais fundamentais é conscientizar, no nosso caso, os trabalhadores e trabalhadoras da importância e da necessidade dessa reforma. Tem questões, como foi falado pelo Mário, eu acho um absurdo ainda mantermos 3 senadores, como já foi explicado na época da ditadura, colocaram. O custo é um absurdo e o custo-benefício para nós é realmente um outro absurdo. Então, eu acho que nós podemos, de forma conjunta, ter um trabalho no sentido da conscientização, e eu coloco à disposição a UGT, o Jorge Ori nos conhece bem, o Nolasco, Roberto Nolasco, que também está conosco nessa reunião também. Nós podemos desenhar e desenvolver um trabalho, cartilhas, no caso dos nossos trabalhadores, cartilhas virtuais, para que as pessoas possam ter ciência e consciência das necessidades efetivas das mudanças para que a gente possa ter um Brasil cidadão. Não, o nosso parlamento, por mais que seja eleito, não é um parlamento democrático. Não, dos 513, realmente poucos têm uma relação e uma ligação com a nossa sociedade. Não há uma distribuição importante. Tem que ter trabalhadores, empresários, tem que ter todos. As manifestações têm que estar colocadas lá de forma bastante democrática. E não ocorre isso. Nós não temos hoje um parlamento democrático. Tanto é que nós falamos ter representação da bala, representação da igreja, do agronegócio, mas não tem a representação da sociedade. A casa do povo não tem o povo. Então, eu acho que nós podemos, e me coloco à disposição, para desenhar um formato de conscientização da sociedade, começando pelos trabalhadores, da necessidade de mudanças importantes no parlamento e uma reforma se faz necessária. E não só na questão do parlamento. O judiciário, para mim,
é também um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo, não é democrático, é ditatorial. Nós precisamos fazer mudanças importantes no Brasil e estamos à disposição. Perfeito, muito obrigado, Ricardo. Mário? Muito obrigado, Ricardo. Vamos estreitar essa parceria, porque eu acompanho o trabalho da UGT e sei que vocês têm feito muitas discussões políticas e eu também concordo com você que os trabalhadores são subrepresentados no Congresso. Nós pensarmos no começo da democratização, nós tínhamos muito mais representantes operários do que nós temos hoje. Então, acho que a gente precisava mudar isso e vamos trabalhar juntos. Já temos aí 2 parceiros interessados em colaborar conosco nesse esforço pela reforma política. Vamos tentar ver se a gente consegue empurrar o projeto do José Serra para frente. Isso já seria uma mudança muito significativa. Mário, temos mais uma pergunta de Arthur de Almeida. Bem-vindo, Arthur. Nas dificuldades que nos encontramos, a mudança de Constituição seria prioridade ou seria uma distração para a sociedade? Olha, eu acho que a mudança da Constituição é uma prioridade, mas não é uma coisa que você possa fazer de imediato. Por exemplo, essa proposta do... Eu não li o livro do Modesto, eu só vi o artigo do Nicolau hoje no Estadão. O Modesto está lançando um livro com essas ideias em que ele inclui a Constituição que ele acha que deveria ser. Nesse livro está lá a Constituição com seus 34 artigos. Eu não li, de modo que eu não posso opinar, mas eu acho que nós temos que discutir. E acho que essa ideia do Modesto poderia servir como base para a discussão. Na época da Constituinte, ainda não era no PNBE, eu era diretor da Sociedade Brasileira de Planejamento Empresarial, de onde eu conheci o Jorge Ori e outros membros que vieram, Ricardo Amoroso, e outros que vieram para o PNBE. Na época, eu publiquei alguns manifestos por minha conta, com a definição da Constituição que queremos, que deveria ser, em primeiro lugar, simples, em segundo lugar, concisa. Então, é uma posição semelhante à do Modesto. Temos que ter uma Constituição simples, que todo mundo entenda e que fale dos pontos principais. Não faz sentido falar de salário, de aposentadoria, quanto vai ser a aposentadoria de um, quanto vai ser a aposentadoria de outro, na Constituição. Isso é um problema da legislação inferior. A Constituição são princípios gerais. Quer dizer, o que deve se consagrar, por exemplo, no caso da aposentadoria, é que todos devem ter direito à sua aposentadoria. Pronto. Depois, como e quando, é uma outra discussão. Então, eu acho que isso é muito importante. Acho que a gente pode começar discutindo a Constituição do Modesto e, em cima disso, a gente vê o que está faltando, trazendo gente que possa ajudar nesse esforço. Temos agora, Mário, mais uma pergunta, que dessa vez é de Percival Maricato. A situação que vivemos não teria relação com a situação que vivemos nos últimos 500 anos? A colonização, divisão de Casa Branca e Senzala, golpes civis e militares, manutenção de oligarquia, impostos de Estado, incapacidade do empresariado de mudar a situação? Com certeza, com certeza. Nós somos fruto da nossa história. Nós não conseguimos evoluir de maneira adequada. Se a gente olhar as histórias do mundo, a gente vê que vários países conseguiram mudar a sua realidade inicial. A América do Sul ficou para trás, não é só o Brasil. Você olhar aí, o nosso vizinho, a Argentina, no começo do século passado, representava mais do que a economia de todos os países da região somados. Do México ao Canal de Beagle, todas as economias somadas eram menores que a economia só da Argentina. Na Argentina não tinha analfabeto. Era uma situação excepcional. E eles afundaram. Afundaram porque não souberam desenvolver sua história. Então, acho que esse é um dos problemas muito sérios do Brasil, que a gente precisa manter conosco as boas coisas da nossa história e tirar
das nossas costas aqueles pontos negativos da nossa história. A escravidão é um deles, os benefícios aos políticos são outro, os benefícios aos juízes são outro, né? São coisas que a gente teria que mudar. Eu espero que a gente consiga fazer essa mudança. Mário, mais uma pergunta, dessa vez do Sérgio Azenberg. Na reforma política, outra coisa importante seria um cidadão, um voto. Reduzir para 4 os pequenos estados e melhorar a relação com os estados populosos, como São Paulo, cujo voto vale muito menos do que o Acre, por exemplo. Nós tínhamos um mínimo de 2 deputados por estado. Naquele pacote do Geisel, que passou a ter 3 senadores, passamos a ter um mínimo de 8 por estado, que é um absurdo, é realmente um absurdo. Então, nós temos 7 estados sobre-representados. Os novos estados, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre, Amapá, Roraima, e ainda Sergipe, que é um estado antigo, mas que tem uma sobre-representação. Tem mais deputados que teriam, proporcionalmente, se tivesse sido mantido o mínimo de 2 por estado. Eu lembraria que, por exemplo, nos Estados Unidos, o Alasca, eu não sei se ainda está assim, mas durante muito tempo tinha um único deputado, porque a população era muito pequena em relação ao global, né? Então, essa é uma coisa também a ser eliminada numa reforma política. Votar o mais próximo possível de um homem, um voto. Não dá para ser exatamente isso, porque você tem que estabelecer um limite superior e um limite inferior. Mas, certamente, o 8 não faz sentido, né? Mário, uma pergunta rápida em cima do artigo que você citou. Modesto Carvalhosa propõe extinguir o profissionalismo político. Falou-se disso, você falou bastante, não é? A partir de um tripé que considera fundamental: não reeleição, voto distrital puro, que a gente já viu pelo Renato que não é viável, mas o misto é, e candidaturas independentes. Você pode comentar esse tripé? Posso. Começando pelo último, né? As candidaturas independentes. A candidatura independente existe em poucos lugares. Não sei se ela é positiva. Não sei, eu realmente não me parece que seja uma coisa positiva. Nós tivemos, nos Estados Unidos, isso pode ser feito, né? Nós tivemos aí nos Estados Unidos alguns candidatos independentes até a presidente da República, né? O próprio Bloomberg queria ser candidato independente à presidência dos Estados Unidos nessa última eleição, né? Ele tinha dinheiro e comprou espaço em televisão, comprou espaço nos outros veículos, etc., para ser candidato. Não conseguiu, mas, no fim, gastou não sei quantos, 500 milhões, essas coisas que aqui no Brasil a gente não sabe medir bem o que é em termos de valor. Mas eu não acho que seja positivo candidatura independente. Acho que para vereador, por exemplo, podia ser, né? Mas para cargos maiores eu acho complicado, porque um dos grandes problemas da democracia é que você precisa ter uma base de eleitores e de pessoas que acompanhem você no que você faz. Quer dizer, que é hoje um dos problemas do presidente atual. Quer dizer, ele não tem base, ele alugou temporariamente o chamado Centrão, que é um grupo de aluguel, né? Ele está sempre com o governo, qualquer que seja o governo, mas o Centrão tem seus interesses próprios, vai levando enquanto interessar a ele. Então, a falta de partidos fortes é uma coisa que compromete a democracia. Acho que fortalecer os partidos é uma coisa positiva. Quanto à não reeleição, eu acho que é uma radicalização que não corresponde à tendência mundial, né? Os deputados, senadores eleitos, eles são normalmente reeleitos, a menos que eles não correspondam ao que quer o seu eleitor, ou seus eleitores. Acho que a reeleição para deputado, senador e vereador faz parte da função. Mas, na minha visão, a gente precisaria ter uma melhor divisão do poder, né? O governador Montoro, ex-governador Montoro, foi um grande governador de São Paulo, ele dizia sempre
as pessoas moram no município. Então, tudo que se pode fazer no município deve ser feito pelo município. Tudo que não puder ser feito no município deve ser feito pelo Estado. E, no federal, são as coisas nacionais. Isso é uma coisa que já mudaria muito. Por exemplo, esses deputados que ficam aí atrás de emendas parlamentares, eles querem essas emendas para o seu município. Não é papel do federal, é papel do estadual e não do federal. A gente tem aqui uma centralização, como eu mencionei, absurda. Na década de 1950, depois da guerra, Estados Unidos e Brasil fizeram em paralelo a sua rede nacional de rodovias. As nossas grandes rodovias começaram a nascer em 1950. Foi aí que se construiu a Dutra, depois veio, mais tarde, um pouquinho, a Regis Bittencourt e as outras rodovias de interligação dos estados brasileiros. Fernão Dias, etc. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Foi o governo federal quem fez as estradas de ligação entre os estados. Só que, depois de feita, a administração passou a ser dos estados lá. E aqui continua na mão do governo federal. O que o governo federal nos Estados Unidos faz é passar os recursos para que o estado cuide do seu trecho. Então, o cidadão reclama do governador, não do presidente que está lá em Brasília, do outro lado do mundo, num palácio. Aqui também é palácio, mas não falam. Todos os estados têm o seu palácio, Palácio do Governador, Palácio dos Leões, no Maranhão. Tem palácio para todo lado. Mário, mais uma pergunta do Edson Machado, e depois temos do Jorge Dias também. O Edson Machado pergunta: a China e a Coreia cresceram notavelmente com acesso dos desfavorecidos da classe média via saúde, educação e saneamento. Eu queria que você comentasse isso. Acho que a Coreia, Taiwan, os chamados tigres asiáticos, na época tinha Hong Kong, hoje Hong Kong está aí numa posição meio estranha, mas esses tigres asiáticos, Singapura e a China mais recentemente, eles têm uma cultura diferente da nossa, bastante diferente. O Ocidente tem uma coisa, o Oriente tem... Esse Oriente, o Sul da Ásia, é bastante diferente da gente do ponto de vista de tradições históricas. São países antigos que se organizaram há mais tempo, nem todos funcionam adequadamente, mas eles conseguiram fazer um esforço muito especial na área educacional e com a educação, eles conseguiram fazer com que o progresso chegasse lá. E acho que um outro aspecto importante desses países foi a questão da exportação, como eles, especialmente dos tigres asiáticos, mas também da China. A China agora não é mais assim, mas também foi assim que cresceu. O próprio Japão. Como a população era pobre, o negócio era vender para outros países. Então, a exportação obrigou a fazer bons produtos, porque você não consegue vender nos Estados Unidos ou na Europa se você fabricar produto ruim. E com isso, esses países cresceram vendendo mão de obra barata, que foi ficando mais cara, mais cara, mais cara, e eles foram migrando para outros países mais baratos. Aqui, a gente adotou uma política oposta, que foi a política do fechamento, o estímulo à indústria nacional. Não que eu seja contra o estímulo, mas o estímulo tem que ser feito como faz, por exemplo, em outros países. O governo estimular a inovação, o produto de qualidade, etc. Aqui no Brasil, uma vez o Percival comentou comigo, o Percival acho que está assistindo aí, ele comentou comigo que tomar café no tribunal era horrível, porque era café misturado com serragem, porque era de preço mais barato. Eles são obrigados a comprar por preço, então eles compravam um café de má qualidade, que era mais barato. A gente tem que estimular a qualidade e o governo é um forte estimulador do desenvolvimento industrial, se ele comprar direito. Aqui nós temos uma malfadada Lei 8622, que foi feita para proteger, e na época teve a sua importância, mas que hoje atrapalha, porque todo mundo quer comprar pelo menor preço e tem que comprar pela maior qualidade, pela capacidade de inovação, especialmente agora que nós vivemos em época de startups, em época de processos evolucionários, de mudança de processo, tem que comprar o que for melhor, aquilo que trouxer mais resultado e não aquilo que é mais barato.
Maravilha, muito obrigado, Mário. Nós temos uma última pergunta e depois da resposta dessa última pergunta, eu pediria que você fizesse seus comentários finais e depois passasse para o Dilson. Mário, George Dias pergunta: Mário, nenhum povo na história da Terra jamais teve um governo melhor do que foi capaz de demandar. Na sua avaliação, de que forma o povo brasileiro mudou nos últimos 50 anos que justificam essa expectativa de mudanças? Veja, cada vez que você elege um presidente que não corresponde à expectativa, é aquela velha frase: é possível enganar a todos durante algum tempo, a alguns durante todo o tempo, mas é impossível enganar a todos durante todo o tempo. Então, acho que é isso. Quer dizer, a gente vai aprendendo. Você toma uma pancada hoje, descobre que você tomou uma pancada. Vai tomar uma pancada amanhã, você diz: esse pessoal está se habituando. E aí isso vai mudando, né? Acho que é o tempo, como dizia o ex-presidente Collor, numa outra circunstância, o tempo é senhor da razão. A gente vai evoluindo. O problema do Brasil é que nós evoluímos muito lentamente. Podíamos evoluir mais depressa. Fábio, eu podia contar uma pequena historinha para o Mário, muito pequenininha, antes dele fazer razões finais? Posso? Só se você prometer ser conciso, doutor Renato. Isso. É o seguinte, o Mário, o Fábio e todos que estão ouvindo. Eu falei que eu morei 4 anos na França, fui fazer doutorado. E as eleições parlamentares de 1973, eu estava lá. Então, no afã de dominar o francês, eu lia diariamente o Le Monde, via televisão e rádio. Eu acompanhei a eleição, só faltava votar, porque não era francês. Eu morava no Quartier Latin, 5e arrondissement, no 5º arrondissement, lá, onde fica a Sorbonne, quem conhece lá. Bom, e lá é um colégio, é um distrito de elite. Muito bem, tinha o deputado golista, que era candidato à reeleição, mas ele não era muito conhecido. E o Partido Comunista lançou um candidato forte, o Partido Socialista lançou um candidato forte, havia candidatos avulsos, viu, Mário? Eu sou totalmente favorável, porque oxigena o sistema, a França tem isso. Aí eu falei, esse deputado golista não vai, diante de tantos candidatos de partido, não vai ganhar. Veio a eleição, Mário. Ele teve 52% de voto, foi reeleito, porque o sistema de balotagem. Se você obtiver 51% no primeiro turno, você é eleito. Se não, vão os 2 mais votados, aí tem coligação. Veja bem a importância do voto distrital, porque por que o eleitor ia votar naqueles outros? Trocar o certo pelo duvidoso. Aí eu fui saber. Esse cara tinha um escritóriozinho da Rue Monge, que eu me lembro, 15 em 15 dias ele estava lá. E o eleitor francês, intelectualizado, que morava no Quartier Latin, votou nele. Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Obrigado, desculpe ter estendido. Obrigado, Fábio. Obrigado, Renato. Mário, considerações finais, por favor, e também os comentários do Renato. A experiência é uma coisa fundamental. A pessoa que sabe, né, a rádio Jovem Pan, que agora mudou, não é mais Jovem Pan, mas que virou outra coisa, ela transmitia os jogos de futebol e depois se chamava o comentarista e dizia o seguinte: e agora a palavra com Leônidas da Silva, aquele que sabe porque já esteve lá. Então, eu acho que uma das coisas que o brasileiro precisa aprender é que a experiência tem valor, né? O novo é importante, mas a experiência tem muito valor. A gente precisa saber escolher pessoas que já mostraram que são capazes e não ir atrás de qualquer milagreiro ou impostor ou pessoa que se faz passar por um e é outro, né? A experiência é fundamental na empresarial, na vida política, na medicina, na advocacia, né? Você, às vezes, tem gênios que superam a falta de experiência, mas a experiência é algo que é muito importante, né? Concordando com o Renato. As pessoas votam e, às vezes, lembram que a reeleição vale mais a pena do que tentar arriscar alguma coisa nova, né? Mário, só um segundinho. Entrou um último comentário, acho que dá tempo, nosso objetivo é 19h30, ainda temos uns minutinhos, do Roberto Nolasco,
sobre o comentário que você fez sobre a questão da 8666, né, que acho que é a lei de compras públicas. O Roberto Nolasco diz, a lei diz melhor preço, mas o medo do TCU e outras coisas, o ente público opta pelo menor preço que lhe dá menos trabalho. Você quer comentar isso? Isso é verdade. Quer dizer, há um apagão das canetas, né? As pessoas do setor público, nós temos um problema muito sério com o Ministério Público. Nós temos um Ministério Público muito forte, muito mais forte que em outros países, e muito mais cheio de gente. Embora eles sempre queiram aumentar, eles não têm tanta ocupação, então gastam uma parte do seu tempo em tentar achar erros dos outros. O Tribunal de Contas é outro, também fica atrás de pequenos erros formais, né? A gente precisa acabar com esse negócio de formalismo, claro que tem que manter um certo formalismo, mas não pode ser formalismo que dite as regras. É preciso que haja um pouco mais de sensatez nas decisões. Então, acho que esse aspecto é muito importante. Nós precisamos de um país em que a inteligência predomine sobre a burocracia. Nós somos um país excessivamente burocrático, né? Estamos vendo aí no caso do juiz Moro, eu não sei se ele fez bem, se ele fez mal, acho que eles foram muito mais longe do que deveriam ter ido, deviam ter brecado isso antes, mas não se discute se houve crime ou não houve crime, roubou ou não roubou. Não, se discute que na linha 25, não sei o quê, do artigo 993, não está escrito que é assim. Então, eu acho que essa coisa de ficar discutindo pequenos detalhes é muito ruim. Vamos discutir o que é importante, mas isso também exige uma mudança de lei. Bom, e de mentalidade, aquilo que o Percival falou, nós temos aí 500 anos de um caminho errado, né, em que nós conseguimos até construir alguma coisa. Acho que o Brasil certamente não está nas melhores situações, mas certamente não é um país em que nada vale a pena, né? Eu sou filho de imigrantes, meu pai veio aqui para trabalhar e, embora fosse parar no Recife, que era uma cidade bem mais atrasada do que é hoje, embora ele fosse parar no Recife, ele chegou aqui e logo em seguida disse que não saía mais, né? Ele teve convites para ir para outros países, mas ele se naturalizou brasileiro e nunca mais quis sair daqui. Todos os filhos são brasileiros, todo mundo casou com brasileira, então é um país em que a gente, quem vem de fora, percebe que há um diferencial muito positivo de simpatia, de alegria, de comunicação entre as pessoas, etc. Essa parte do Brasil tem que ser preservada, né? O que não precisa ser preservado são esses pontos errados que nós desenvolvemos ao longo da história. Esse negócio de cumplicidade, de escorregão na lei, a chamada lei de Gerson, né? Leva vantagem em tudo, a lei do mais forte, né? Quem pode manda, que tem juiz obedece, esse tipo de coisa que a gente precisa mudar. Mas acho que o Brasil, cada dia mais, vai caminhar na direção certa se nós formos capazes de influenciar isso. Nós, do PNBE, e todos aqueles outros grupos que pensam um pouco além do seu interesse, né? Acho que a gente tem que pensar no interesse, especialmente de quem é empresário, porque a geração de empregos é um papel fundamental do empresariado. E acho que o empresariado, e nesse ponto também cito o Percival, que trabalha muito com isso, o empresário tem que participar e discutir os caminhos do Brasil, né? Eu acho, ao contrário de Marx, Lenin, etc., que a grande classe revolucionária deveria ser o empresariado. Nada contra os trabalhadores, acho que os trabalhadores são muito importantes, né? Mas a ligação empresário-trabalhador, a liderança empresarial e trabalhadora trabalhando junto, nós podemos mudar o Brasil, deixar um pouco de lado essas coisas ruins que nós herdamos desses 500 anos e reforçar as coisas boas que nós temos. Muito obrigado. E muito obrigado a todos pelas perguntas, pela atenção.
por permanecerem conosco tanto tempo. Eu espero não ter sido muito chato, mas aparentemente não foi tanto, e a maior parte ficou aqui, quase todos ficaram. Obrigado, Mário. Dilson? Sim, Mário, você foi ótimo. E também a nossa plateia hoje foi também ótima, uma participação tão ativa. Quero agradecer essa participação de todos, dar os parabéns ao Mário pela riquíssima palestra, riquíssimo conteúdo, a habilidade de moderação do Fábio em conduzir e organizar as nossas perguntas todas. E quero agradecer as perguntas e as sugestões que surgiram agora no final. Foram sugestões a respeito do tema da reunião, sugestões a respeito das nossas possibilidades de reforma política e foram sugestões para aquilo que o PNBE pode fazer, como o PNBE pode fazer mais e melhor na área que estão fazendo. Mas ficou marcante essa sugestão a respeito do PNBE, nas palavras do Renato e do Ricardo, a gente fica muito satisfeito. E isso me leva a cumprir com uma outra obrigação. Eu vejo uma excelente oportunidade de pessoas como vocês que estão assistindo a palestra, que estão participando, virem participar de maneira mais ativa do PNBE. E o convite é para que vocês associem-se ao PNBE. Vocês vão gostar. É uma excelente oportunidade de contribuir e trazer os seus pensamentos para dentro do PNBE e eles serem transformados em ação, em comunicação que o PNBE faz para fora, para as autoridades, para as outras instituições, para a sociedade de uma forma geral, e, ao mesmo tempo, de esses associados nossos poderem levar as informações que são geradas aqui, que são tão ricas nesse conhecimento. Então, tenho que, mais uma vez, dar os parabéns a todos, agradecer a participação de todos, dizer que o PNBE está de portas abertas e vamos estar juntos nos nossos próximos webinars. Muito obrigado a todos e boa noite. Muito bom, Mário. Muito bom, Dilson. Parabéns. Eu só queria... Um agradecimento à Ana Rita também pela organização do trabalho, pela boa ordem de tudo que acontece aqui, excelente. Parabéns, Mário. Parabéns, alegria.